Olá, está no ar mais um podcast Doses de Atipicidade, o seu podcast semanal para falar sobre autismo e neurodiversidade. Você é muito bem-vindo. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse podcast. E esse podcast foi criado com a intenção de trazer mais informação e informação de qualidade para quem precisa. Então aqui você encontra informação, acolhimento e muitos especialistas para falarem sobre áreas diferentes que completam a nossa equipe multidisciplinar. Todas as semanas eu trago ou um profissional ou uma mãe atípica ou até mesmo um próprio paciente para falar sobre a sua realidade. Nós sabemos que a quantidade de pessoas autistas no Brasil e no mundo tem crescido de uma forma exponencial. Então, esse é um tema que precisa de cuidado, precisa de um olhar e precisa de discussões. A nossa ideia aqui é promover informação de qualidade, conscientização e inclusão. E hoje a nossa convidada, ela é muitíssimo especial, é da área da advocacia. E muita gente questiona, né, ou acha estranho a gente ter uma advogada na equipe multi. Sim, os advogados fazem parte dessa equipe justamente por conta da garantia, né, dos direitos das pessoas atípicas, que é exatamente o que ela faz. Então, a nossa convidada do dia é a advogada Josi Veiga, e ela é especialista na defesa dos direitos das pessoas atípicas, não só na saúde, mas como outros direitos também. E ela é proprietária do escritório Josi Veiga, aliás, Veiga Sá Advogados. Josi, por favor, se apresente. Obrigada, Carlinha. Já, a intimidade aqui, né, Carlinha, já. Gente, eu sou advogada, como a Carla falou, do Veiga Sá, sócia proprietária. Tem um Dr. Wendel, né, para estar aqui. Ele está lá no escritório, cuidando de tudo. E é sempre um prazer falar sobre esse tema. É um tema super importante. A gente precisa muito levar conhecimento e difundir quais são os direitos que cada família precisa. Porque os direitos são vastos, mas ele é individualizado também. Nem sempre o que atende a uma família atenderá a outra. Então, é justamente esse o nosso trabalho. Conseguir compreender o que cada família necessita naquele momento. Perfeito, gente. Olha o quão isso é importante. E esse era um tema que eu não conhecia. Né? Há algum tempo atrás que eu tive acesso às informações da advocacia e de advogados que atuam exclusivamente nessa área, para mim foi uma surpresa. E aí a gente percebe o quão o nosso direito é cerceado. Né? Porque se a gente tivesse todos os direitos garantidos como deveria ser, né, como diz a nossa Constituição Federal, além de outras leis, a gente não precisaria dessa atuação tão forte, né? E o que a gente vê é exatamente o contrário, muitas famílias tendo seu direito cerceado, sobretudo saúde e educação. Então, quando eu tive acesso a essa informação, acesso a esses profissionais, isso tudo me deixou muito surpresa, né? Porque era uma área que eu também não atuava, que eu não atuo e que eu não conhecia de fato. Josi, então fala pra gente, vamos começar, o início, né, do nosso podcast. Qual é o tema que mais aparece para você lá? Qual que é a maior demanda do seu público, né, das pessoas que te procuram? Carla, sem dúvida, atualmente o que nós mais atendemos é a família que tem o seu direito ali de atendimento negado pelo plano de saúde. Isso está em primeiro lugar. Pareado a isso, nós temos também o benefício assistencial, né, junto ao INSS, que muitas vezes é negado. Então, mesmo você tendo um laudo, tendo um relatório onde comprova que você tem o diagnóstico, né, o transtorno, então você tem direito ao benefício assistencial justamente para te dar condições para que você consiga também, com esse valor, suprir a questão de terapia, medicamentos. Muitas vezes esse direito ele é negado. Então, a gente precisa judicializar. Então, acredito que esses são os dois assuntos que mais recebemos no escritório. Perfeito. E aí, quando a gente fala em saúde, a gente toca num ponto muito delicado, né? Sim. Porque apesar da Constituição garantir isso pra gente, é um direito que todos os dias a gente vê negado, cerceado. Eu tenho muitos pacientes na clínica,
Para quem ainda não sabe, eu tenho uma clínica na Asa Norte aqui em Brasília, Clínica Salva Nutrição e Saúde Mental. Lá eu não atendo nenhum plano de saúde, todas as minhas consultas são particulares, mas eu tenho muitos pacientes que têm plano de saúde, então eu emito a nota para o paciente poder buscar o reembolso, enfim. E algumas clínicas, né, já que as crianças atípicas fazem muitas terapias, e ainda bem que fazem, né, a gente tem a equipe multi, então TO, fono, psicólogo, psicomotricista, psicopedagogo, enfim. E a reclamação que eu recebo lá na clínica a respeito desse tema é que foi negado. Que não consegue dar sequência, começa e para. Terapia alimentar também, né? Entra aí no rol das terapias que as crianças muitas vezes precisam, não todas, mas muitas precisam. E é uma queixa das mães com constância. Ah, a Carla começou a fazer, parou. Aí eles avisam em cima da hora, ou não avisam, ou negam sem nenhum tipo de notificação. Ou então quer definir o número de terapias, né? O número de, não de terapias, mas de sessões daquelas terapias. E o quão isso é complicado e o quão isso traz muito mais estresse para a família. E atrapalha o desenvolvimento dessa criança também, né? Com certeza. E você tocou num ponto importante, porque no próprio rol da ANS, ela não trazia a negativa das terapias. Então, tinha atendimento fono, todas as terapias que envolvem o atendimento da criança, do adulto e do adolescente com TEA. Contudo, os planos podiam limitar a quantidade de sessões. Sim. Então, se eu sou acompanhado por um médico, o médico ele não tinha condições de validar quantas sessões, porque o plano de saúde iria lá e negava e limitava as sessões. Então, pense, eu costumo fazer uma analogia muito à questão da própria academia. Se você quer entrar numa sessão de emagrecimento, fazendo atividade física, se você for uma vez à academia, você não vai ter o mesmo resultado que se você for todos os dias. Perfeito. Se você treinar 30 minutos, você não vai ter o mesmo resultado que se você treinar 1 hora. E com os planos de saúde, eles estavam limitando as sessões. Então, eu poderia fazer, mas no mês só 10 sessões. E se o objetivo maior é fazer com que aquela criança, com aquele adolescente, desenvolva suas habilidades, seja mais funcional, como que eu consigo limitar as terapias se é justamente a base de desenvolvimento daquela criança? Perfeito. Então, isso causa o quê? Ainda que não os planos, né, se neguem, isso é uma negativa de um direito que está sendo velado. Eu estou concedendo, mas eu estou limitando o atendimento. Disfarçadamente, fazendo aquilo que é vantajoso para mim. Exatamente. E é muito, muito comum a gente ver esse tipo de negativa. Muito comum. Não, e aí a gente esbarra numa questão muito delicada dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. E, gente, eu vou falar para vocês que transtorno do neurodesenvolvimento não é só autismo. Então vamos desmistificar isso. Eu recebi uma fono aqui excelente, inclusive a Carrie. A Carrie é dona da Cefon, que é uma clínica multidisciplinar aqui em Brasília. E uma das primeiras coisas que ela falou foi: transtorno do neurodesenvolvimento não é só autismo. Eu falei, tá certa. A gente tem mania de concluir e definir, né? No transtorno do neurodesenvolvimento é autismo. Não é só o autismo. Né? Muitas vezes a gente está falando sobre o autismo, a gente está fazendo referência ao autismo, mas não é só isso. Então, a gente não pode concluir. Mas falando especificamente agora sobre o autismo, limitar o número de sessões para qualquer criança atípica é entender que todos são iguais. Exatamente. Olha o tamanho do erro e do prejuízo e da falha, né, que está acontecendo nesse processo. Não, eu vou te permitir 10 sessões, 5 sessões, 8 sessões, não sei como é que eles definem isso, mas você está entendendo que mesmo dentro do espectro, e a gente já entendeu que o espectro, né, o intervalo não é um ponto. Sim. Não, 10 sessões. Sim, baseado em quê? Qual foi a ciência, qual foi o artigo, qual foi o levantamento de dados feito para entender que aquela criança A ou B, ou uma criança ou um adolescente, aí você tem as não verbais, tem as verbais, tem as seletivas, tem as não seletivas, tem aquelas que têm deficiência nutricional, deficiência intelectual, cognitiva. Para todo mundo é a mesma coisa. E muitas vezes, Carla, ele coloca 10 sessões de 30 minutos.
Ainda define o ainda horário da define o terapeuta. A horário. terapeuta que resolva, que lute, né, com o tempo dela. Então, eu costumo falar para os meus clientes que eu também faço parte da equipe multidisciplinar justamente por isso, porque a gente também orienta como que deve ser um relatório. Porque no relatório, quanto mais específico o médico, né, laudar aquela criança, quais são de fato as sessões, porque antigamente, Carla, e você deve ter pegado muito essas questões de laudos virem em duas linhas. Ah, é só autismo, precisa de sessão X. Mas hoje nós temos diversas terapias que vai justamente facilitar e vai fazer parte da rotina daquela criança, daquele adolescente. Então eu não posso simplesmente limitar qual a sessão, qual a terapia, quanto tempo. Não, eu preciso deixar livre porque é o médico que vai diagnosticar o que aquela criança, o que aquele adolescente precisa. Então, quando o plano de saúde ele faz essa negativa, gente, a gente está falando de plano de saúde, mas não é apenas o plano de saúde. A gente está falando uma questão estatal também, porque dentro do governo, dentro da unidade básica, você precisa de atendimento na fonoaudiologia. Mas a gente precisa ter um atendimento específico com a ciência ABA, né, com a ciência aplicada, e muitas vezes dentro do próprio SUS, a terapia que é fornecida, ela não está de acordo com aquilo que foi prescrito. Então, isso também é um direito que está sendo cerceado. Porque Perfeito. lá, na própria Constituição, nos diz que a gente tem direito à educação, direito à saúde. Mas tem que ser não vamos dizer que será absoluto, mas será o que for necessário. E limitar a qual atendimento, quantas sessões, e não sendo de forma específica, isso é uma negativa que cabe sim uma judicialização. Gente, e é um absurdo, né? Quando a gente para pra pensar, você fala, não é possível. Não, é absolutamente possível. E aí foi legal você ter falado sobre a questão do SUS, né? Não ser só do privado, porque muitas vezes eu vejo que existe uma confusão, né, sobre esse tema. Eu preciso fazer um plano de saúde para eu ter uma negativa para poder judicializar. A judicialização é com base apenas no plano de saúde. O que é a judicialização? Não é. E como que enfim, um plano de saúde vai definir o que uma criança precisa, sendo que o médico, ou terapeuta, ou profissional, especialista está dizendo o contrário. Exato. Porque é inacreditável, assim, o poder que eles têm é tão grande, né, ou que eles pensam que têm, ou que eles talvez tentem imprimir, né, na comunidade, que eles definem o que é para cada pessoa, sendo que o próprio médico, mesmo ele tateando, porque talvez ele também não saiba, porque, gente, é um mundo. É igual a nutrição. Eu faço abordagem nutricional com os meus pacientes. Um dos casos que eu mais pego na clínica é seletividade alimentar. Seletividade alimentar não é critério para fechamento de diagnóstico do autismo e de nenhum transtorno, mas é muito comum. É uma comorbidade associada que é muito comum aparecer. E às vezes ela pergunta para mim, né, Carla, com quanto tempo a gente vai levar para essa criança comer? Gente, eu não sei. Não dá para prever. Não tem como. É único, Porque né, depende cada da adesão da criança, depende da adesão da família, depende da minha abordagem, se eu vou ser mais assertiva no início ou não, se eu vou ter que tatear um pouco mais para conseguir entrar com uma abordagem mais efetiva. Depende de uma série de questões. Não tem receita de bolo, não dá para saber. E aí você imagina um plano de saúde definindo por si só, administrativamente, porque eu tenho certeza que não tem uma equipe multi lá para fazer as discussões dos casos clínicos. E com essa tecnologia avançada, muitas vezes, não só no plano de saúde, mas no próprio INSS, são os robozinhos que faz esse tipo de Não, ainda negativa, piora, né, gente? Aí você cai Então, num bote. não tem um atendimento humanizado para que faça, né, que preencha os requisitos da forma que deve ser E que compreenda analisada. qual que é a questão ali em jogo, né? Carla, porque assim, para compreender, tem que ter um pouco de conhecimento e vivência da causa, né? Então, eu deixo bem claro lá no escritório que o nosso atendimento deve ser pautado principalmente no acolhimento, Carla. O atendimento inicial, ele tem que ter aquela escuta ativa. Por quê? Porque essa abordagem de acolhimento com aquela família vai fazer com que percebemos ali quais são os direitos que de fato foram violados na vida dela. Porque quando ela te traz um problema e você começa a ouvir as queixas daquela família, você percebe que muitos outros direitos foram... Sim, não é só um direito, Não né? é só um.
Então, às vezes, ela chega lá porque o INSS fez a negativa. Ah, não, mas eu tenho um plano de saúde, mas eu não estou conseguindo. Eu preciso do BPC porque eu preciso custear a terapia. Ah, mas você não tem plano de saúde? Não, mas o plano de saúde não autorizou essa. Aí você fala, uai, mas Como por assim? quê? O plano de saúde é justamente para isso, para ele consiga suprir as necessidades que se faz necessário para o cumprimento daquela habilidade que se quer desenvolver, né? Perfeito. Então, quando a gente começa a entender o que aquela família precisa, a gente consegue perceber muitos direitos e talvez ela nem sabia que Que tenha, teria né? direito, né? Nem Então, sabia que tinha direito. nem sabia. Então, esse trabalho de inserir a advocacia nesse conjunto, né, de profissionais é justamente para levar esse tipo de conhecimento. Porque muito se ouve falar, porque eu tenho direito ao BPC. Mas não é só apenas o BPC. Você tem direito a muitos outros. E quando a gente fala aqui de BPC, a gente está trazendo um ramo do direito assistencial. Mas tem o direito previdenciário, né? Então, aquele adulto, porque agora a gente tem muitos diagnósticos tardios, né? Então, nós temos vários adultos que foram diagnosticados e que não sabem que tem direito. Então, muitas vezes está sofrendo um assédio na empresa, não quer pedir demissão, ou às vezes faz jus uma rescisão indireta justamente por conta dessa discriminação no ambiente de trabalho. Então, ali, às vezes, consegue adquirir uma doença, né, um burnout, por exemplo, e não sabe que tem direito. Então, fica com medo da discriminação de ter sido, de ser demitido por conta daquela doença. E Então, também faz jus no o quanto previdenciário. isso gera sofrimento. Também. Eu atendo na clínica muitos pacientes adultos autistas com diagnóstico tardio, sobretudo as mulheres. E aí a gente vê muito a questão do mascaramento de sintomas, do masking, né? A mulher ela já nasce com um manualzinho. Tem que e não pode. Sim. Isso tem que e aquilo não pode. E aí ela vai se encaixando, ela vai se adaptando, ela vai tentando Camuflando, se né? encontrar, ela vai camuflando. E isso gera muito sofrimento. Sim. Então, as mulheres que eu atendo, homens também, mas mais mulheres, inclusive, porque eu penso que os meninos, eles normalmente são diagnosticados mais cedo. Então, um adolescente, ele já entra na adolescência com diagnóstico do autismo. Muitos adultos ainda com diagnóstico tardio, e a gente não exclui, mas proporcionalmente muito mais mulheres diagnosticadas na vida adulta, né? Tanto é que a gente tem uma proporção de 1 para 4 ainda, né? A gente tem 4 meninos para cada menina. Na verdade, saiu 3,4, né? O último dado do CDC, a gente arredonda para 4. E, tem menos meninas autistas? Não, é porque as meninas são menos diagnosticadas. E antes se confundia muito nisso, né? Falava assim, Sim. não, a probabilidade é só em homem. Não, é porque normalmente os homens, né, que são diagnosticados na fase inicial, né? Exato, porque eles entregam mais o diagnóstico, né? O menino, ele é mais solto, ele é mais livre. A menina tem muitas regras, o menino tá mais solto, né? Mais à vontade. Então, ali ele expressa o que é o transtorno para ele, absolutamente individual, né? As características do transtorno do espectro do autismo, ele consegue expressar, ou ele não disfarça, como as mulheres fazem. E aí a menina passa do primeiro aninho, segundo, faz 10 anos, entra na adolescência, ela se encaixa e se enquadra cada vez mais, ela vai para a vida adulta, ela entra no mercado de trabalho e ela está ansiosa e depressiva. Porque a vida inteira ela vem tentando se encaixar e se enquadrar. E esta mulher adulta, ela precisa do plano de saúde. Ela precisa do suporte, ela precisa do auxílio. E muitas vezes ela se depara com o não. E não só o plano de saúde, mas também no ambiente de trabalho, como você trouxe. A discriminação tem acontecido muito, principalmente apresentou o diagnóstico, aí começa a sofrer os assédios, Exatamente. até chegar uma demissão. Exatamente. Isso além do sofrimento, porque muitas vezes quando o adulto, né, pega o diagnóstico, é libertador. Né, para eles Sim, ele explica a entenderem. vida pregressa, né? Explica a sua história. Muito se compreende sobre o que foi feito no passado. E aí eles não conseguem encaixar aquela realidade no ambiente de trabalho, porque aí eles começam a perceber, então eu sou assim, preciso me adaptar dessa forma, mas a empresa, o que é que ela percebe? Então eu tenho uma pessoa que vai me dar problema.
Porque são Exatamente. essas as falas, né, discriminatórias que muitas escutam E são no seu ambiente. veladas, né? Estão ali no bastidor, mas que a pessoa entende o processo, E aí o ambiente. você pensa, Carla, você trabalhou, igual um caso que eu tenho de uma cliente, que ela trabalhou 5 anos numa empresa, apresentou o diagnóstico. 7 meses depois, ela foi demitida. Não, porque você não se encaixa nos padrões, você não consegue entregar o trabalho, né, como a gente precisa. Mas depois de 5 anos, só porque deu um relatório, 5 anos depois você deixa de ser relevante para a empresa. É surreal, né? e aí você percebe não só uma ação trabalhista, como uma ação criminal, também é possível, Sim. porque a gente está falando de uma discriminação, de um preconceito, né? Isso é crime. Então, todas essas abordagens a gente consegue identificar no atendimento daquele cliente. E essa abordagem vocês fazem lá também no escritório. Sim. Nós Excelente. atendemos não apenas, por isso que é o direito da pessoa com TEA. Não é só o de saúde, porque a gente consegue atender na área civil, na área de família, previdenciário, assistencial, inclusive criminal. Então, são Excelente. todas essas abordagens que a gente faz. Eu vim com a ideia da saúde e a gente conversou nos bastidores, vocês já sabem que rola os bastidores. E aí, trocando um papo, né, batendo um papo com a Josi, eu falei, é especialista em saúde. Ela falou, não, é direito. Tá. Porque eu já trouxe outras advogadas aqui e talvez nesse momento a gente tenha focado mais em saúde. Entendi. Então, aqui a gente está falando de algo um pouco mais amplo. Então, se você é um paciente adulto, uma mulher adulta atípica e está passando dificuldades, está em sofrimento no seu ambiente de trabalho, nós temos uma advogada que pode te auxiliar nesse processo. E muitas vezes a gente não entende que isso é um direito nosso, né? Sim. E que a gente pode recorrer para requerer esse direito, Sim. que não deveria ser cerceado, mas é. Então, a gente está num mundo onde muitas coisas são como não deveriam. E eu acho que tem uma falta de informação aí também, né? De repente, a própria pessoa, em não entender que existem formas dela ser coberta e apoiada dentro dessa busca por esse direito. Eu tenho uma paciente adulta e ela está numa empresa pública grande e ela é uma profissional relevante também. E ela está em sofrimento total, porque ela fechou o diagnóstico tardio e ela quer pedir redução de carga horária. Apenas a redução de carga horária. Ela não quer sair, ela não quer. E que é um direito Ela dela. não está requerendo nada demais, ela quer apenas a redução da carga horária, porque é um excesso de contato, som, pessoas. É muito desgastante para a pessoa autista, nem todas, mas muitas. Eu vejo muitos relatos de mulheres que falam, Carla, às vezes eu tenho um encontro ali. Meia horinha com algumas pessoas num network, num evento, eu fico exaurida. Eu preciso de 1 dia, 2 dias para me recuperar. E isso é verdade, isso é realidade de pessoas atípicas que têm alterações, muitas vezes, do processamento sensorial, de integração sensorial, isso precisa ser respeitado. Então, ela só está requerendo apenas a redução da carga horária. E esta empresa está impedindo ela, querendo saber se ela vai trabalhar em outro lugar, querendo saber se ela vai abrir uma empresa. Ela falou, gente, eu não estou dando conta nem de trabalhar aqui. Quem dirá abrir uma empresa? Eu só queria ter tempo para ficar em casa, para me autorregular. E se esse cuidar, direito também né? Porque é o momento cerceado. dela. Exatamente. Aí, o que a gente percebe é que muito ainda precisa ser falado, muito ainda precisa ser feito sobre o tema. Porque a gente está falando de direitos que são velados, que são violados e que, na verdade, a gente precisa ainda parar para trazer políticas, seja no ambiente público ou particular, que traga essas normativas, porque ainda não tem. Então, as empresas, principalmente públicas, elas não estão preparadas para receber essa pessoa com transtorno. Então, a gente sabe que ela precisa ainda, ela tem esse direito, mas as empresas precisam se adaptar. E quando a gente fala empresas, é de um modo geral. Aqui, tanto no ambiente público quanto no ambiente particular. Então, as empresas precisam estar preparadas para receber esse profissional. Porque não é só... a gente precisa zelar pela saúde daquele profissional. Sim, Entendeu? com toda Então, certeza. a empresa ela tem esse dever.
ela tem essa obrigação. Um ambiente saudável, minimamente, né? Exatamente. Então, quando você percebe essas pessoas que estão em sofrimento no ambiente de trabalho, pode ser resolvido com uma simples adaptação. Eu vou adaptá-la de local. Eu vou adequar o trabalho dela. Eu não consigo trabalhar em locais que têm atendimento ao público, mas será que não tem um local que seja um ambiente administrativo, um ambiente interno? Então, quando você faz esse ajuste, você melhora a qualidade de vida daquela pessoa, ela consegue entregar mais e, para isso, traz uma rentabilidade também para aquela empresa. Porque com certeza. pessoas, quanto menor for o índice de pessoas adoecidas, maior é o índice de produtividade. Então, as E empresas... rentabilidade também, E né? rentabilidade. No final da história também tem a questão do lucro, a questão do dinheiro, da questão da produtividade. Não tem como o empresário não pensar por esse lado. E a empresa pode pensar, nossa, mas eu vou diminuir 2 horas da carga horária dela. Mas 2 horas pode ser muito bem aproveitado enquanto ela estiver trabalhando satisfeita. Então, o tempo que ela estiver trabalhando satisfeita, ela vai render mais do que aquelas 2 horas insatisfeitas ausente do trabalho. É uma redução de carga horária que pode ser compensada com o aumento da produtividade justamente pela redução da exposição. Exatamente. E aí diminui, né, a desregulação, enfim, o estresse que é para as pessoas que têm essa questão de lidar, de não ter habilidade suficiente para lidar com o ambiente, com pessoas, com barulho, com som e tudo mais que tem um ambiente de trabalho. E a gente precisa entender que isso não é simplesmente um capricho. É uma necessidade daquela. A gente precisa entender a individualidade daquela criança, né? Falo criança no ambiente escolar, o adulto ali no seu ambiente de trabalho. Então, a gente tem que individualizar cada pessoa. É o acolhimento, né? Exatamente. Enquanto a gente não entender que a gente precisa acolher de formas diferentes as pessoas diferentes, a gente vai continuar errando. Exatamente. Só que eu acho que, pensando pelo lado do empresário, que precisa adaptar, né, o seu ambiente de trabalho, que precisa adaptar a sua forma de contratação, para eles também está complicado, né? Onde é que ele vai encontrar essa informação? Quem são os profissionais que estão prontos para instruir o empresário a fazer uma contratação adequada? Sim. Onde ele vai ter essa informação? Onde é que ele vai buscar essa informação? Quais adaptações ele precisa fazer? Porque, às vezes, a gente está olhando muito para o lado do paciente, no meu caso, o paciente, seu é o cliente, e nós estamos certos, obviamente, mas quem está olhando para o lado do empresário? Eu como empresária, você como empresária, é uma preocupação nossa também. Sim. Né? Como que o empresário adapta a vida dele, a empresa dele, a contratação dele para um funcionário que vem com um laudo de neurodivergente? Sim. Como que a gente faz? Como é que essa conta fecha? Porque para muitos empresários isso nem existe, né? O conhecimento. E aí a importância de você treinar o seu pessoal. E quando a gente fala treinar, envolve desde a portaria até a diretoria. Então é o treinamento, né, com empresas que hoje faz essa capacitação voltada para o atendimento da pessoa com o TEA e dos funcionários para lidar com aquela situação. Porque a gente pode ter clientes, pacientes, usuários em crise, funcionários em crise, mas como lidar com isso? Então, a gente precisa capacitar essas pessoas. Excelente. Não, e a gente tem pessoas atípicas em todos os lugares, em todas as posições. A gente está com uma prevalência enorme de autismo, né? Dados dos Estados Unidos, CDC, 2025, divulgada em abril, nós temos uma prevalência lá de 1 para 31. Então, uma criança a cada 31 crianças, né? Até 8 anos. Isso é desesperador. É imaginar que cada sala de aula tem uma criança atípica. E o desespero não é pelo autismo. O autismo não é bom, não é ruim. O autismo é um quadro, é uma condição. Acontece. Mas o desespero é pela nossa falta de habilidade, de condições e de adaptações que a gente não tem, porque ninguém está preparado para isso. E aí é por isso que a gente pega diversos casos onde você tem ações de indenização, porque uma mãe, uma família foi violada, por exemplo, né? Foi agredida, o seu direito à matrícula foi cerceado, estuda em escola particular e teve uma taxa de acréscimo por ser uma criança autista. Isso gente, não eu acho pode. que esse é um dos maiores absurdos. Quando eu vi isso, eu falei, como é que é?
E a gente pensa que não acontece, Acho que mas se eu fosse uma mãe acontece. atípica, eu não sei, assim, juro, eu não sei o que eu faria. E aí, por isso, você fala assim, nossa, mas aquela mãe causa problema, aquela mãe é, né, problemática. Não, gente, mas é um direito dela de que não seja Sim, cobrado. porque O quando a filho dela gente... não é diferente dos outros. Ele tem uma condição que necessita de um atendimento diferenciado. Perfeito. Então, a gente precisa ter um acompanhamento, um acompanhante escolar ali. E isso não tem que trazer nenhum custo para aquela família. Entendeu? Escola, e principalmente aquelas que se dizem inclusivas. A Exatamente. escola não pode cercear a matrícula de uma criança em nenhuma hipótese. Exatamente. Mas acontece, sobretudo aqui em Brasília, onde nós estamos, que a gente acha que aqui, né, não, a gente está em Brasília, não, né? Tá longe de ser. E são em escolas que muitas vezes são em bairros nobres, né? Sim, Então, sim, é o que mais o nível de acontece. conhecimento, a gente presume que seja maior. Então, mas, mesmo assim, muitos direitos foram violados e poucas famílias desconhecem, né, que aquilo é um preconceito, é uma discriminação. Então, não pode ter nenhum tipo de aumento. E às vezes é velado também, né? Olha, você não acha uma melhor taxa, levar a né? seu filho para uma outra escola que tem mais condição? Tudo ali levinho, mas na verdade a escola está negando a matrícula daquela criança, né? Hoje tem a vaga, apresentou o laudo, a vaga sumiu. Exatamente. Isso acontece muito. Então, tem crescido, né, essas ações com pedido de indenização. E aqui as famílias, por muitas vezes, elas não estão atrás de um direito, de um valor financeiro. Não é isso. Mas é o valor do princípio da dignidade da pessoa humana que tem que ser valorizado. Né? Perfeito. Então, ela tem que ser reconhecida, ela tem um direito de estar ali. E muitas vezes, quando isso é de uma forma tão negativa é imposta para aquela família, isso traz sofrimento. Né? Então, o valor de indenização, os pedidos de indenização, e muitas famílias até pensam em não entrar com essas ações, o que a gente acredita que não é o caminho certo. Porque judicializar é também impor limites, né? É mostrar de uma forma coercitiva que aquela empresa, aquela escola, aquela clínica, seja qual for o estabelecimento, não pode cercear aquele direito. Não, e a gente precisa também, né? E por isso que o Dose de Atipicidade existe, por isso que a gente está aqui, por isso que eu estou aqui semanalmente para conversar com vocês, com os profissionais e as famílias. A gente precisa estimular Exatamente. esse tipo de movimentação, porque eu acho que as pessoas ficam com preguiça também, né? É tipo assim, ah, não, gente, eu não vou mexer com isso aqui não, deixa. Mas sabe o que eu tenho percebido, Carla? É que muitas vezes também as famílias pensam que contratar um advogado é caro. Sim, pronto, tocou num ponto importantíssimo. E eu não acho vejo como caro, isso é um investimento, tá? Eu acho que é das maiores barreiras, né? Talvez você Sim. fala, cara, vou contratar um advogado. Eu não sei em que momento, né? Nós, pessoas comuns, eu me incluo porque sou uma consumidora do seu trabalho, nós entendemos que o trabalho do advogado é sempre caro. Eu não sei por que isso foi criado, mas a minha percepção é essa e de muitas mães também é. Ai, Carla, entra com o advogado, aí a gente tem que gastar uma grana e já gasta com as terapias e tem que pagar o plano de saúde que está negando. Então, assim, é desestimulador para a família. Mas a ideia do plano de saúde e as negativas é justamente nesse sentido, porque nem todas vão atrás daquele direito, porque elas pensam justamente nisso. Mas além do pensamento de punição no sentido educativo, que tem que ser com relação aos planos de saúde, essa ideia de que os advogados, né, é um valor alto, caro, não é isso, é subjetivo. Pelo contrário, eu acho que é super acessível. E só para trazer um exemplificação, porque às vezes a gente fala que é caro, barato, e as famílias não conseguem compreender. Mas se, por exemplo, a gente entrar com um pedido do benefício assistencial, porque muitas famílias precisam daquele salário mínimo para manter o deslocamento, as terapias, medicação, até mesmo a questão da subsistência básica, que é a alimentação. A alimentação, exatamente. Então, quando a gente ajuiza uma ação, que é um pedido de BPC, por exemplo, o pagamento é feito posteriormente. Então, quando aquela família começa a receber o benefício. Então, a família não precisa tirar do bolso, tirar da receita daquela família mensalmente um valor para investir no advogado, que eu vejo como um investimento. Mas sim, o pagamento é feito posterior, quando ela já estiver recebendo o benefício. Então, muitas vezes, procurar um profissional
né, e fazer essas indagações é super importante, porque a gente vai desmistificar, né, vai tirar esse mito de que o advogado é caro. Perfeito. Entendeu? E muitas famílias precisam desse suporte e às vezes não procuram, estão ali no sofrimento, estão ali tentando resolver do jeitinho brasileiro, mas não buscam advogado com medo de ter que investir um valor alto e aquilo ficar mais oneroso do que a realidade que ela está vivendo. Exatamente. E num dado recente que a gente tem do TJ, da Justiça Federal, mostra que de 2022 para 2024 teve uma crescente nos pedidos de BPC. Por que foram judicializados? Porque talvez famílias não sabiam que se o INSS negar o benefício, você pode requerer aquele pedido judicialmente. Então, houve um aumento também, claro que pelo crescente, né, das pessoas diagnosticadas com TEA, mas também do acesso à justiça. Então, isso tem potencializado também o aumento, e é um dado recente, então quase que triplicou os pedidos de BPC, mas porque administrativamente, muitas vezes esses pedidos são negados de forma errônea. Não há uma valorização e humanização dos requisitos que ali estão. Então, muitas vezes se negam mesmo tendo o direito ao benefício. Então, isso vai sobrecarregar a nossa justiça. Sim. Então, precisamos judicializar porque é um direito. Então, não é simplesmente o INSS negar, mas a gente tem que entender qual foi a negativa. Porque se a lei, né, nós temos leis que são fortíssimas e que nos garantem esse direito, não só a Constituição Federal, mas nós temos a Lei Berenice Piana, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, e aqui eu reforço a ideia de que o autismo não é uma deficiência, mas para fins legais a gente equipara o autismo como uma deficiência para requerer os benefícios. E tem alguns requisitos que, claro, são necessários. Aqui, dentre eles, nós temos que ter feito ali o seu cadastro único, né? Tem que ter o diagnóstico. Então, isso tudo é levado em consideração quando a gente vai requerer o pedido. Muitas vezes, esse pedido não é analisado de forma correta na via administrativa. E, por isso, a necessidade de judicializar. Então, por isso, o papel do advogado é super importante. Por isso que o advogado faz parte da equipe multidisciplinar do tratamento e acompanhamento de pessoas neurodivergentes. Você já falou algumas vezes do BPC. Explica para a nossa audiência o que é o BPC, para quem ainda não entendeu, ou para quem não entrou, para quem está pensando em entrar e não tomou a decisão ainda. O BPC, na verdade, ele é um benefício de prestação continuada, que é gerido pelo INSS, mas é um direito assistencial pela lei orgânica, o LOAS, porque muito fala, eu tenho direito ao LOAS, mas a lei, o LOAS é uma lei que garante esse benefício assistencial, que é o direito de um salário mínimo, hoje está no valor de R$ 1.518, para famílias que tenham pessoa com autismo, e isso é por pessoa, porque às vezes a família tem, a mãe ali tem 2 filhos com autismo, então os 2 têm direito ao benefício, tá? Muitas vezes fala assim, não, eu já tenho de um, não posso requerer o outro. Não, o benefício ele é individualizado nesse caso e é para cada um. Claro que tem que ter cadastro único, né? Tem que preencher e fazer requisitos. Né? Mas é um valor de um salário mínimo que aquela família recebe mensalmente para... é uma aposentadoria? Não, porque muito se fala, eu tenho direito a ser aposentado. Não, você vai ter direito a receber um benefício assistencial enquanto aquela condição perdurar. Tá? Esse benefício não é só para autista, ele é para idoso, é para pessoa com deficiência, por isso que os autistas se enquadram, porque, como eu falei, o autismo, para fins legais, a gente se equipara. E tem uma questão de uma família estar trabalhando, recebendo salário também, não tem uma questão? O que acontece? As pessoas acabam confundindo também. Isso. Quando a pessoa trabalha, às vezes, no cálculo do INSS, vai ter uma renda per capita maior que o permitido. Mas o INSS vai negar, porque se você dividir ali, tem que dar R$ 303, mais ou menos, por pessoa de cada membro familiar, por cada membro. Então, às vezes, ultrapassa. Se passar R$ 5,00, aquela família não recebe. Só que quando a gente vai para a justiça, a gente consegue comprovar que aquele valor porque muitas vezes é só um
que é provedor. Ou o pai, muitas vezes é o pai, porque a mãe fica por conta daquela criança, de Pelas levar para as demandas. terapias, de cuidado, né? Muitas crianças têm um nível de suporte que exige uma atenção maior daquela família. Então, tem terapias diárias, além do período escolar. Então, muitas mães não trabalham para ficar em função daquela criança. Então, quando a gente ajuiza a ação e comprova que só tem um provedor e que as despesas superam, né, as despesas superam a renda daquela família, aí sim a gente consegue demonstrar para o juiz, além das outras provas, o quão necessário fará aquela criança receber aquele benefício. Perfeito. Não, e que é um valor que é o mínimo do mínimo para se manter uma família Sim. com o mínimo do mínimo de dignidade. Dignidade. Né? Se a gente for pensar em alimentação, em transporte, em escola, em saúde, não vai fechar essa conta. E que muitas vezes tem família que tem terapia a semana toda. Sim. Então, é o deslocamento diário, né? E por várias horas, tem 2, 3 horas de terapia todas as semanas. Então, você tem que custear também a alimentação, o acesso a esse deslocamento, né? Então, acaba que é um valor que você pensa que não é um valor alto, mas é um valor necessário para custear a subsistência daquela família. Então, é muito Excelente. importante requerer o benefício. E sobre o benefício ainda, Carla, muitos adolescentes, muito adultos, às vezes pensam assim, eu não vou me colocar no trabalho formal, porque se eu me colocar no trabalho formal, eu vou perder o meu benefício. Mas, para aquelas pessoas que queiram, né, entrar novamente no mercado de trabalho e recebe até 2 salários mínimos, você vai manter o seu auxílio inclusão, que é a metade de um salário mínimo. Perfeito. Então, você se coloca no mercado de trabalho novamente, né, tem direito aí, não só FGTS, né? Não é só o salário, né? Não Você é tem só o outros salário, você tem a benefícios ali. dignidade que um cidadão, né, que trabalha de carteira assinada consegue manter e, com isso, não perde o seu auxílio ali que vai ajudar justamente nas terapias ou no medicamento. Excelente. Gente, vocês estão vendo tanto de detalhes que tem nessas ações. Tem que conversar com o advogado, tem que procurar uma pessoa que seja especialista. Dose de atipicidade sempre vai bater nessa tecla. Procure profissionais especialistas, assim como nutricionista. Adianta buscar um nutricionista que não seja da área para cuidar do seu filho autista? Não vai resolver. Né? Pelo contrário, vai inviabilizar uma abordagem que vai trazer muitos benefícios, assim como o advogado. Se você precisa de uma ação e é para uma pessoa típica, não dá para procurar um advogado que seja de uma área contrária ou que diz que sabe, mas que não sabe, ou sabe, mas não sabe, né, tudo que deveria. Tem os detalhes, né? Vai inviabilizar o seu processo. Cada detalhe faz diferença. E é importante também, muitas vezes, entender as brechas da lei, né? Sim. Como é que a gente entra, qual que é a forma de abordagem. Tudo isso faz diferença na hora que vai entrar com o processo, né? E conhecer, ter esse conhecimento é muito importante, Carla, porque a gente recentemente recebemos, no caso, uma cliente que ela tinha plano de saúde, mas o plano de saúde não custeava um exame de sangue. Que você pensa, é um exame simples. Mas para aquela família, né, investir naquele valor, naquele momento, sendo que já tem um investimento com a mensalidade do plano e o plano negar, não teve reembolso, aí ela pensa, não vou mover a ação. Mas talvez por falta de conhecimento. E aí, com a nossa assessoria, ela conseguiu ajuizar a ação para receber esse reembolso. E não é só o reembolso daquele valor, mas é de todos os gastos que, às vezes, ela nem sabia que tinha direito. Sim. Porque começa por isso, né? Ela teria direito a uma consulta, mas você teve outros investimentos, outros valores que você teve que pagar por fora do plano e não foi reembolsado. Tive isso, tem uma nota fiscal disso. Então, quando você vê, são valores que superam a capacidade econômica daquela família e muito. E por desconhecer, ela não procura um profissional que vai orientar nesse ressarcimento. Não, e isso acontece com frequência, né? Com frequência. As pessoas não têm o serviço da forma adequada, elas gastam dinheiro, né? Elas estão custeando aquilo ali e estão no meio do caminho, sem atendimento, sem recurso para investir em outras frentes e segue a vida. Né? Muitas vezes por falta de informação. Por isso que é tão importante a gente estar aqui no Dose de Atipicidade para fazer essas discussões, né? E te parabenizo, tá? De você trazer, né, para esse programa esse conhecimento.
porque a gente percebe que a nossa sociedade precisa disso, tá? Não só para as famílias atípicas, mas para todas as famílias, porque muitas famílias podem passar pelo mesmo problema. E isso é por meio do conhecimento que a gente vai cessar esse tipo de violação. Perfeito. Eu tenho pacientes típicos também, além dos atípicos, alguns típicos, eu também sou especialista em neuropsiquiatria. Então, eu atendo ansiedade, depressão, burnout, Parkinson, Alzheimer. E às vezes a gente faz um pedido de exame, uma solicitação de exame um pouco mais aprofundada. Eu faço investigação de alergias alimentares, né, através dos exames de IgE, que é sanguíneo, e às vezes o plano nega. E aí tem hora que eu olho e falo, gente, não é possível. E eu vou te falar, nunca nenhum paciente meu entrou na justiça por causa disso. E poderia. Aí você pensa, os planos muitas vezes negam justamente por conta disso, né? É, porque é para trazer dificuldade. Tem um plano de saúde, inclusive, né, específico. E aí é laboratório junto com o plano de saúde, enfim, a gente nunca sabe onde é que está a problemática real. Faz um pedido de exame, não, só até 60 itens no pedido. Falei, mas como assim só 60 itens? Meu pedido de exame passa de 60 itens. Não, só pode até 60 pedidos diferentes com datas diferentes. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. E bons planos de saúde, eu não estou falando de planos ruins, não, são bons planos de saúde. Aí o paciente me liga, Carla. E para começar também que eles negam o pedido de nutricionista, né? Que é outro problema, que é uma outra seara que a gente nem vai entrar agora. Mas aí eu consigo uma parceria com o médico, porque muitos pacientes meus também são atendidos por médicos, e a gente consegue fazer o plano de saúde, um pedido de exame via médico, porque ele também é paciente do médico. Não, são 2 pedidos, no máximo 60. Aí a gente tem que contar, dividir, fazer 2 pedidos com datas diferentes. Gente, é surreal. E a gente vai se adaptando ao plano. E tem plano As que exigências. só libera um ao ano, né? Ainda tem plano Ainda que tem assim, a só um exame de sangue limitação. por ano. Eu falo, gente, desde quando o Como plano assim? sabe quantos exames por ano tem que ser feitos? E muitas vezes você está no processo de investigação, né? Sim, E o a que gente é tá falando muito de mais saúde. importante. Né? O custo do cuidado é infinitamente menor do que o custo do reparo. Sim. A gente ainda não entendeu que a prevenção é muito melhor do que o tratamento. Sim. Por que não prevenir? E aí eu faço um pedido de exame grande, quem me acompanha, quem já passou comigo, quem já fez meus exames sabe. Meu pedido de exame é um pedido grande. Para a gente fazer uma investigação de uma vez só. E aí o plano começa a questionar, para que isso? Eu tenho que fazer relatório para o plano de saúde para justificar os meus pedidos. Eu falo, não, mas espera, não é possível. Aí você pensa, a capacidade técnica está sendo questionada por quem não tem. Totalmente questionada. Aí me questionam como profissional habilitado para, questiona o paciente como se ele quisesse fazer algo que está fora do previsto. Gente, é um exame de sangue. Qual é o paciente que vai querer ficar fazendo exame de sangue para além do que ele já faz? Exato. Isso não é algo que vai trazer benefício para ninguém, mas ainda assim o plano nega. Eu tenho vários casos de pacientes que vão fazer exame de sangue, de fezes, e que o plano nega. Nega. Então, já temos que trazer uma abordagem para essas pessoas procurarem, né? Porque a dica que eu dou nesse caso é ter que judicializar. Tá? Por mais que a gente pense que não compensa o desgaste, mas é nesses pontos, porque se você pensa, você está nesse plano há vários meses, há vários anos, e se cada vez tiver uma negativa, ao contar desse período que você está no ano, você já teve ali um investimento a mais que poderia ter sido reembolsado pelo plano. Com toda que você certeza. iria investir em outra área de saúde que você quisesse, que aí é uma opção sua. O plano não pode trazer essa limitação. Com toda certeza. Certa vez eu sempre tive plano de saúde, né? Eu priorizo isso, né, na minha realidade. E eu fui fazer um exame. Eu lembro que o exame era em torno de R$ 700. Eu fui pedir a nota para solicitar o reembolso. Eu recebi R$ 96 à época. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, é um desgaste, né? Porque você tem que pegar a nota, você tem que pegar o relatório médico, você tem que encaminhar tudo para o plano. Hoje está um pouco mais rápido porque é tudo digital, tira foto, encaminha pela plataforma, enfim. E na época, acho que foi 2017, 2018, eu fiquei olhando e falei, gente, não paga o desgaste. E muitas pessoas não buscam reembolso por isso. Ah, não, Carla, é tão pouquinho que eu nem precisa. Tem paciente meu que fala, não precisa não. É muito pouquinho, deixa. E então o plano ganha em todas as pontas, né? E esse pouquinho, né, de vários pacientes. Um pouquinho de cada um, igual os laboratórios. Mexe e vira, o laboratório começa a negar algum exame. O último agora foi o selênio. Faz pedido de exame, o paciente chega no laboratório, Carla, não cobre selênio.
Tá, quanto que é? Porque eu também não vou fazer o paciente gastar com exame. Na minha prática, a gente gasta com dinheiro e suplementação. A gente não gasta com exame. Uhum. Você tem que pagar, não faça. Essa é a minha regra. Paciente, R$ 20 eu vou pagar. E aí eu parei e pensei, R$ 20 de cada um que vai lá? Por quê? Está sendo cobrado exatamente este tipo de exame. Aí tira o selênio, daqui a pouco eles começam a vitamina E. Aí daqui a pouco inventa outro. E assim vai. Toda vez tem uma Toda problemática. vez tem né? uma negativa sobre algum exame, algum pedido, algum item. O relatório que a gente tem que fazer. E é isso para uma mãe atípica, uma família atípica também é outro transtorno. Às vezes prepara a criança para ir fazer a coleta, chega lá, tem uma negativa. É assim, problemas de todas as ordens, né? A gente respira para não desistir, né? Não E desistir. seguir em frente. E o papel do Dose de Atipicidade, gente, é exatamente esse: trazer informação, acolhimento, dizer que vocês não estão sozinhos, que a gente tem profissionais aqui especialistas para ajudar vocês e que, inclusive, também foi o mesmo objetivo do nosso primeiro simpósio, que aconteceu no último sábado, dia 26 de julho, aqui em Brasília. Primeiro simpósio Doses de Atipicidade, com a intenção de reunir profissionais, famílias e pessoas que têm relação com o tema para a gente discutir, né, saúde integrativa com ênfase na nutrição. Foi um evento que foi um sucesso. Josi Veiga estava lá para me prestigiar. Eu estava lá e com certeza foi sensacional. O tema, o conteúdo, os profissionais, né? Parabéns, Carla, mais uma vez por trazer, né, para a nossa sociedade esse tipo de evento. A gente precisa e já estou aqui ansiosa para o segundo E simpósio. teremos o segundo simpósio, com toda certeza. Vocês me aguardem, teremos novidades por aí. E o nosso chat aqui no YouTube tá agitado. Seu fã-clube tá on, viu? Que Alex bom. Viano colocou Josi Veiga melhor, Raíssa Medeiros maravilhosa, melhor que nós temos, Camila Torres, duas profissionais excelentes e maravilhosas, Jéssica Guedes, boa tarde, doutora Josi Veiga maravilhosa, Carla de Castro, nutricionista melhor da área de neurodiversidade. E o Wendel Bruno colocou muito bom. E depois a Raíssa botou mais um coraçãozinho. Ai, Nosso meu fã-clube time tá de olho. Esse time é demais. Muito bom. Josi, para a gente finalizar o nosso podcast, traz para mim uma fala para as famílias, especialmente para as mães, né, que estão aí, às vezes, passando alguns perrengues com seus filhos, alguma dificuldade com o plano de saúde. Em que momento você acha que ela deveria procurar? Ou, de repente, uma fala para encorajá-la? Olha, nessa situação, claro que não só como profissional do direito, mas a judicialização ela é necessária justamente para trazer um papel educativo para que planos de saúde, para que profissionais, para que empresas não violem os direitos de nós como cidadão. Então, se você passa por alguma negativa, o importante é que você tenha, né, se for o plano de saúde, uma negativa por escrito, porque agora os planos eles são obrigados a te dar uma negativa por escrito. Então, é muito importante pegar protocolo de atendimento, tá? E que não deixe passar esse direito, porque nós, como pais, né, daquelas crianças, dos adolescentes, nós estamos ali para proteger. E proteger é justamente tentar minimizar o que essas violações nos trazem. Às vezes a gente pensa que é um desgaste, é um emocional, mas enquanto a gente pensar em não se desgastar, a nossa sociedade não vai ter um papel educativo, porque a gente precisa levar conhecimento nesse sentido de que os direitos e as leis, elas estão aqui para ser cumpridas, mas nós também temos o dever de exigir o cumprimento. Então, que não deixemos essa desmotivação nos impedir, né, nos abalar e nos calar. Pelo contrário, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, independente dos valores. Perfeito, perfeito, muito bem. Estão vendo aí, né, gente? Então, ainda que dê aquela vontade de largar para lá e deixar, tá tudo bem, vamos seguir, não deixe de buscar os seus direitos, porque isso vai forçar também os planos a entenderem que eles precisam se adequar, que eles precisam se ajustar. Em algum momento, alguém atua para que os nossos direitos, me incluindo como uma cidadã, sejam respeitados e não cerceados. Sim. Muito bom. Tem um último recadinho aqui. Eu amo essa mulher, te amo. Kleber Júnior.
Já ia Não falar. foi para mim esse recado. Dr. Kleber, ele faz parte do nosso escritório, da nossa equipe, tá? É um excelente advogado, um excelente profissional. Eu senti falta que eu não o convidei para comparecer, porque, além de tudo, ele é um excelente videomaker. Um beijo, Kleber. Então, ó, beijo para você também. Exatamente. E eu não posso, então, deixar de dar um beijo aqui, mandar um beijo pro meu esposo, Alex Viana, senão ele vai ficar com ciúme, gente. Beijo, amor. Um beijo para o Alex também. Como você já sabe, os nossos convidados têm presente aqui nesse podcast. Esse podcast é diferente. Então, Josi, esse aqui é o Biovit. Você já conheceu ele lá no simpósio. Conheci. Biovit é da Sens Biofarma, uma patrocinadora do nosso podcast. Então, uma empresa que acredita, de fato, na informação de verdade, de qualidade, no acolhimento. E que também estava lá no nosso primeiro simpósio Dose de Atipicidade. Então, um beijo pro Sam, que acredita no meu trabalho e que está sempre junto com a gente, também palestrou pra gente. Esse aqui é o seu. Olha, gente. Depois eu te ensino certinho como é que você usa. Mas o objetivo do Biovit é a modulação intestinal e imunológica. É um suplemento incrível, eu uso, eu prescrevo, então indico para vocês também. Josi, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu que Além de agradeço. amigas parceiras, né? Nós temos, inclusive, Juntas. pacientes em comum, que eu encaminho os meus pacientes para ela também. E semana que vem, 12h30, estou de volta para a gente fazer mais um bate-papo de qualidade, acolhimento e muita informação para vocês. Um beijo.